crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um tapete coruja usando o fio Joca número 16 com agulha 6 milímetros. Este fio, ele é bem volumoso, ó, e ele é super macio, porque ele é 100% algodão. Ó, muito macio, muito bom para trabalhar. Então, vamos iniciar o nosso tapete. Para iniciar o nosso tapete, vamos fazer um total de 48 correntes, ó. 1, 2, 3, 4 e continue até ficarmos com 48 correntes. Olha como esse fio é gostoso para trabalhar, macio, corre bem na agulha mesmo com esta espessura, dá um volume lindo nos nossos trabalhos. Trabalhamos aqui 48 correntes. Faça uma para virar e na corrente à frente, um ponto baixo. Na corrente seguinte, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E vamos repetir. Para cada corrente da base, faremos um ponto baixo. Um total de 48 pontos para a base do nosso tapete. Trabalhamos até a última corrente, agora nós vamos voltar sobre os pontos que fizemos. Toda vez que formos voltarmos sobre pontos baixos, você vai fazer uma corrente. E dentro do primeiro ponto, um ponto baixo. Fizemos aqui o início do retorno. Desta maneira, ele vai permanecer sempre reto, não vai entortar o trabalho. Nós vamos começar a fazer um aumento no início e um aumento no final, a partir desta carreira. Fizemos um ponto, agora no mesmo lugar, você vai fazer outro ponto. Temos aqui um aumento. E os pontos seguintes, você vai trabalhar normal. Sobre o ponto, ó, na divisão entre um ponto e o outro, você coloca a agulha e puxa e faz o ponto baixo. É nesta corrente que a gente trabalha o ponto, ó. Deixa eu te mostrar em cima. Ó, aqui você tem uma corrente, uma alça de correntes que fica entre um ponto e outro. E é nela que introduzimos a agulha, para facilitar o nosso trabalho. Vamos seguir fazendo ponto sobre ponto, até você chegar ao último, onde vamos repetir o aumento. Quando você chega ao final, o último ponto vai ficar assim, ó, mais fechadinho, mas você não pode deixar de fazê-lo para não dar defeito no trabalho, ficar faltando pontos. Dentro dele, introduzo a agulha, vamos fazer um ponto baixo e no mesmo lugar o segundo ponto baixo, que é o aumento da mesma maneira que fizemos lá no início. Para voltar,
Ó, iniciamos sempre com uma corrente sobre o primeiro ponto, ó. Um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Temos o aumento novamente. E no ponto seguinte, um ponto, no próximo, um ponto, e continuo, ponto sobre ponto, até o final novamente. Vamos seguir sempre assim. Estamos fazendo aqui a terceira carreira da nossa peça. Vamos até o final. Chegamos ao final, último ponto, introduzo a agulha, um ponto baixo, no mesmo lugar, o outro ponto. Fizemos o aumento novamente. E para voltar, faça uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Iniciamos aqui a quarta carreira. Nos pontos seguintes, faremos um ponto para cada, até chegarmos ao final novamente. Nós vamos trabalhar um total de 10 carreiras para esta primeira etapa do nosso tapete. Sempre assim, iniciando com o aumento no início e finalizando com o aumento lá no final. Trabalhe assim por 10 carreiras para fazermos a etapa seguinte. Trabalhamos aqui um total de 10 carreiras, como você sabe que tem 10 carreiras, observem. No lado direito da sua peça facilita muito para contar isso. Ó, lado direito, lado que o fiozinho está para o seu lado direito. Aqui, ó, você tem uma carreira, duas carreiras. Tem aqui uma covinha, ó, como se fosse uma linha, dividindo a carreira seguinte. Uma, duas. Então, a cada duas carreiras, você vai ter uma profundidade maior com relação ao ponto seguinte. Então, uma, duas, novamente a linha. Uma, duas, novamente a linha. Uma, duas, e na próxima carreira que você for fazer, você já virá de novo a linha que passa entre cada duas carreiras no direito da sua peça. No avesso, você já não vê isso com tanta nitidez. Observem que no avesso uma carreira vai ficar solta das outras, ó. A primeira carreira, uma linha. Segunda e terceira, uma linha. Fica mais difícil para você contar. Então, sempre conte do lado direito. Então, aqui temos um total de 10 carreiras. Agora, vamos fazer a segunda etapa do nosso tapete. A partir desta carreira, não faremos aumentos. Então, vamos trabalhar somente sobre os pontos que nós temos na base. Para iniciar, uma corrente sobre o primeiro ponto, um ponto baixo, somente um. No próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. E vamos seguir desta maneira até o final. Eu recomendo que você use um marcador a partir desta carreira, deixando ele aqui só para você saber onde iniciou as carreiras sem reduções. Pode passar um fio de cor diferente ou usar um marcadorzinho mesmo. Deixar ele aqui definitivo até chegarmos ao final. Não precisar contar mais. Então, vamos seguir até o final, sempre assim, ponto sobre ponto. Trabalhamos até chegar ao último ponto. No último ponto está aqui escondidinho, introduzo a agulha e vamos fazer um ponto baixo apenas. Agora vamos voltar, repetindo da mesma maneira, ó. Uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E continue fazendo ponto sobre ponto até o final novamente. Agora a nossa peça vai ficar reta. Observe que já começa a aparecer. Esta parte é sempre retinha. Ponto sobre ponto. Até o final novamente.
Chegamos ao final, último ponto, introduzo a agulha, um ponto baixo apenas. Vamos voltar, o marcador permanece, não retire. Uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo apenas. Observem que o ponto baixo vai sempre ficar aqui escondidinho, não pode pular ele não. E continue, ponto sobre ponto. Estamos fazendo aqui a terceira carreira. Nesta etapa, faremos um total de 44 carreiras, todas desse jeito. Ponto sobre ponto, sem aumentos ou reduções. Fique sempre atenta ao último ponto para não reduzir nenhum ponto na sua peça. Tem que permanecer com o mesmo número da primeira carreira. Vamos fazer as 44 carreiras. Eu volto para mostrar e dar sequência à nossa peça. Trabalhamos aqui 44 carreiras, contando a partir do marcador. Agora vamos fazer a parte final da peça. Nós vamos iniciar esta carreira fazendo uma corrente. No primeiro ponto, puxo a laçada. No segundo, puxo a laçada, laço a agulha, passo por dentro de tudo. Fizemos uma redução no início e vamos seguir fazendo ponto sobre ponto até os 2 pontos do final da carreira, onde vamos repetir a redução. Chegamos ao final, no penúltimo ponto puxo a laçada e no ponto seguinte puxo a laçada. Laço, passo por dentro dos 2 e vamos virar a peça. Para voltar, faça uma corrente. No primeiro ponto, puxo. No segundo, puxo. Laço, passo por dentro e continue. Ponto sobre ponto até os 2 últimos pontos do final da carreira. Chegando aos 2 últimos pontos, no primeiro, puxo. No último, puxo. Passo por dentro. Viro a peça, vamos iniciar a terceira carreira. Você vai repetir com a quarta carreira da mesma maneira. Uma, puxo, no próximo, puxo, passo por dentro. Continue. Faça a redução ao final desta carreira e da próxima você vai repetir. Mesma coisa. Trabalhamos aqui um total de 4 carreiras, fazendo uma redução no início e uma no final. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras sem reduções. Para iniciar a carreira sem redução, faça uma corrente. No primeiro ponto, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. E vamos repetir ponto sobre ponto até o final. E vamos voltar da mesma maneira, fazendo ponto sobre ponto. Esta e a próxima desse jeito, sem reduções. Trabalhamos aqui as 2 carreiras sem as reduções. Agora, nós vamos trabalhar de novo 4 carreiras fazendo aumentos. Para iniciar a primeira carreira com aumento, uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Temos o primeiro aumento da carreira. No ponto seguinte, trabalho normal, um ponto, no próximo, um ponto, e continuo até o último ponto da carreira. Estamos iniciando a primeira carreira com aumentos. Chegamos ao final, último ponto, faço um ponto baixo no mesmo lugar, o outro ponto baixo. Temos o aumento no final e agora vamos virar. Para iniciar a segunda carreira, uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Iniciamos com aumentos.
Você vai trabalhar aumento no início e no final de cada carreira. Estamos fazendo a segunda carreira, vamos trabalhar um total de 4, sempre assim, um aumento no início e um aumento no final, ficando com 2 aumentos em cada carreira. Nós fizemos o pescoço, aqui trabalhamos 4 carreiras com reduções, 2 carreiras sem reduções e 4 carreiras com aumentos. Voltamos então a ter o mesmo número de pontos que tínhamos aqui antes de iniciar as reduções. Agora nós vamos fazer um total de 25 carreiras sem aumentos ou reduções. Para iniciar esta parte sem aumentos ou reduções, vamos fazer uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e continue. Para cada ponto, faremos um ponto apenas, da mesma maneira que trabalhamos para a parte do corpo da nossa coruja. Será sempre desse jeito. Você pode usar um marcador nesta carreira ou contar a partir dela sem problema. A primeira carreira aqui, vamos fazer um total de 25, sempre assim. Trabalhamos aqui 25 carreiras retas, que faz a primeira parte da cabeça da nossa coruja. Agora nós vamos fazer a parte das reduções. Nesta última parte da cabeça, nós vamos trabalhar um total de 13 carreiras, todas iniciando desta maneira. Uma corrente, no primeiro ponto puxo a laçada, no segundo puxo a laçada. Laço, passo por dentro de tudo. Fizemos uma redução. E os pontos seguintes você vai fazer normal, até chegar aos 2 últimos pontos, onde vamos repetir a redução. Chegamos ao final da carreira, os 2 últimos pontos, ó, puxo no primeiro deles, puxo no último, laço, passo por dentro de tudo. Fizemos a redução do final. Agora, para voltar, nós vamos novamente, ó, fazer uma corrente, no primeiro ponto puxo, no segundo puxo, laço, passo por dentro e continuo trabalhando normal, repetindo a redução no final da carreira. Estamos iniciando aqui a segunda carreira, vamos fazer um total de 13 carreiras desse jeito, todas com redução no início e no final. Chegou ao final, você só vai cortar este fio e nós vamos passar para o fio colorido para fazer o contorno da nossa peça. Para fazer o acabamento, vamos usar o joca colorido, número 8, em tons de marrom. Junto com ele, vamos usar o fio Canaã, que é o lançamento da joca, é um fio peludinho e bem perolado, muito bonito. Vamos trabalhar usando a mesma agulha, número 6. Vamos iniciar o acabamento, ó, na primeira carreira da parte superior da cabeça da nossa coruja, onde finalizamos a peça. Puxo o fio, os 2 juntos, e no mesmo ponto introduzo a agulha e faço aqui um ponto baixo. Este é o primeiro ponto na primeira carreira. Agora, na segunda carreira, você vai observar um detalhe. Temos o primeiro ponto e o segundo ponto. Vamos introduzir a agulha no segundo ponto, para dar um efeito bem bonito. Puxo e faço o ponto. No segundo, você vai fazer assim, introduzir a agulha no primeiro ponto. E no próximo, ó, 1, 2, introduzo a agulha e puxo. Puxo bem, não aperte o ponto para não enrugar. Ó, no primeiro, um ponto apenas.
E no próximo, ó, 1, 2, pego e faço o ponto alongado. Próximo 1. E no próximo 1, 2, faço o ponto alongado. Vamos seguir assim, até chegar aqui na parte reta. Um ponto, e agora 2. Um ponto, e agora 2. 1, 2. Chegamos na parte reta, ó, um ponto, 1, 2, e abaixo dele, puxo. Vai ficando assim, ó, um ponto curto e um ponto longo. Um ponto curto, 1, 2, puxo. Toda a volta da nossa peça faremos desta forma. Um ponto curto e um ponto longo. Tem um efeito visual muito bonito. Nós vamos seguir desta maneira sempre, ó, um ponto curto e o próximo 2, que é o alongado. Um curto e o próximo 2. Vamos trabalhar em toda a volta da nossa peça e também das asas, exatamente como estamos fazendo aqui. Para depois fazer a união. Sempre usando os 2 fios juntos. Chegamos ao final, introduzo a agulha no primeiro ponto feito. E aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Laço, passo por dentro. Eu já cortei o meu fio e agora vamos arrematar a ponta no avesso. Passo a agulha e puxo as pontas, andando entre os pontos, só entre os pontos do acabamento. E corte a pontinha rente. Trabalhamos aqui o corpo da nossa coruja, já fizemos o acabamento. Nós vamos iniciar a asa da nossa coruja, faremos 2 iguais. Faça a laçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Uma corrente para virar e na corrente à frente um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo e continuo. Ponto sobre ponto até a última corrente da base. Trabalhamos até a última corrente da base, viro a peça, faço uma corrente para voltar sobre o primeiro ponto, um ponto baixo no mesmo lugar, outro ponto baixo. Fizemos um aumento. Nos pontos seguintes, ponto sobre ponto apenas, até chegarmos ao último, onde vamos repetir o aumento. Chegamos ao último ponto, um ponto baixo no mesmo lugar, outro ponto baixo. Temos o aumento do final, viro, faço uma corrente no primeiro ponto, um ponto no mesmo lugar, outro ponto. Fizemos o aumento e vamos seguir ponto sobre ponto até o final novamente, onde vamos repetir o aumento de novo. Esta é a primeira etapa da asa. Estamos fazendo a terceira carreira, ó. Último ponto, um ponto no mesmo lugar, o outro.
viro da mesma forma, uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo no mesmo lugar, outro ponto, e ponto sobre ponto de novo. Nós vamos repetir até ficar com um total de 7 carreiras, sempre assim. Aumento no início e aumento no final de cada uma delas. Trabalhamos aqui um total de 7 carreiras, ó, 2, 4, 6, mais uma, 7. Agora nós vamos iniciar a segunda parte da nossa asa. A partir desta carreira faremos 100 aumentos, ó, uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo apenas, no ponto seguinte, um ponto baixo, no próximo repetindo e continue desta maneira até o final. Como no corpo da coruja, vamos usar um marcador ou um fio de cor diferente para facilitar a contagem. A partir desta carreira, 100 aumentos. Então, vamos seguir ponto sobre ponto até o final. Chegamos ao final, ó, no último ponto, um ponto baixo apenas. Viro, faço uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e continue. Ponto sobre ponto, sempre desta maneira. Nós estamos fazendo aqui a segunda carreira sem aumentos. E vamos fazer um total de 24 carreiras desta forma, para a parte central da asa. Sempre assim, ponto sobre ponto. Vamos contar a partir do marcador. Chegamos ao final. Último ponto, um ponto apenas. Já viram? Faço a corrente no primeiro ponto, um ponto baixo e continuo. Iniciamos aqui a terceira carreira. Vamos fazer. Eu volto para mostrar para você e dar sequência à última parte. Trabalhamos aqui a parte central da asa, um total de 24 carreiras, contando a partir do marcador. Agora nós vamos fazer a parte final. Nesta última parte da asa, faremos da seguinte maneira: uma corrente, introduzo a agulha no primeiro ponto e puxo. Introduzo no segundo ponto e puxo. Laço, passo por dentro de tudo. Reduzimos aqui um ponto e vamos seguir com os pontos seguintes, ponto sobre ponto, até os 2 pontos lá do final, onde vamos novamente fazer outra redução. Temos aqui os 2 pontos do final, puxo no primeiro deles, e no último, puxo novamente, laço, passo por dentro de tudo. Uma redução no final também. E agora vamos voltar. Para voltar, faça uma corrente. No primeiro ponto, puxo a laçada, no segundo, puxo a laçada. Passo por dentro de tudo. Redução feita. E agora vamos seguir ponto sobre ponto, até os 2 últimos pontos lá no final da carreira. Chegamos ao final, os 2 últimos pontos, observe. Um ponto e o outro ponto aqui escondidinho. Puxo no primeiro e puxo no último. Laço, passo por dentro de tudo.
Então, para voltar da mesma forma, uma corrente, puxo no primeiro e puxo no segundo, passo por dentro e continuo. Nós vamos seguir trabalhando desta maneira até restarem apenas 3 pontos lá no final. Sempre assim, uma redução no início e uma no final, como eu mostrei, até restarem 3 pontos ao final. Trabalhamos aqui as reduções até restarem 3 pontos, ó. Agora nós vamos arrematar. Agora nós cortamos o fio, passo por dentro da laçada e arremato o último ponto, escondendo a pontinha do barbante entre os pontos que já fizemos. E corte a ponta bem rente. A primeira asa pronta ficou assim, faça outra exatamente igual. Para fazer o olho, nós vamos precisar do joca colorido preto, número 8. Também vamos precisar do joca na cor cru e joca multicor para os detalhes do olho com agulha Clover 4 milímetros. Para iniciar o olho, faço uma volta de fio no dedo, puxo a laçada, laço a agulha, uma corrente, 2, 3, laço, temos aqui o primeiro ponto. Dentro da alça formada, um ponto alto. Temos o segundo, um ponto alto, terceiro, e vamos seguir desta maneira, fazendo um total de 14 pontos altos aqui dentro. Fizemos aqui 14 pontos altos, seguro. E vamos puxar o fio menor, que ficou lá dentro da alça. Puxo bem. Já pode cortar o fio. Uma, duas, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Temos a primeira parte do olho. Agora eu vou pegar o fio multicor e passar por dentro da laçada. Estou usando um tom de amarelo com laranja. Faça, ó, uma, duas, 3 correntes, laço no mesmo ponto, um ponto alto, que você vai puxar bem para acertar o ponto. Temos 2 pontos no mesmo ponto de base, laço, no ponto seguinte introduzo a agulha, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto. Nós vamos repetir desta maneira até o final. Um no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um no mesmo lugar, outro ponto. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecha com ponto baixíssimo, uma corrente. No mesmo ponto que você fechou, introduz a agulha, um ponto baixo. No mesmo lugar, outro ponto. Temos 2 pontos no mesmo ponto de base. No ponto seguinte, um ponto apenas. No próximo, um, no mesmo lugar, outro. No próximo, um ponto apenas. E vou repetir desta maneira até o final. Chegamos ao final, introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Já cortamos o fio, ó, e já passo para o fio preto. Laço, passo por dentro da última alça. Faça uma corrente no mesmo ponto, um ponto baixo. No mesmo lugar, outro ponto.
Iniciamos a carreira, no ponto seguinte, um ponto, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto, e no ponto seguinte, no mesmo lugar, outro ponto. Observem, temos um aumento no início, trabalhamos 4 pontos normais seguidos sem aumentos, e no quinto repetimos o aumento. Vamos seguir sempre assim, ó, 1, 2, 3, 4 pontos. No quinto, no mesmo lugar, outro ponto. Continuar até o final. Chegamos ao final, introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Já vamos cortar o fio preto e iniciar com o fio cru. Puxo por dentro da laçada, dentro da base do ponto, introduzo a agulha, um ponto baixo que é contado como uma corrente, 2, 3, laço, no mesmo lugar, um ponto alto, laço no ponto seguinte, um ponto apenas, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto. No ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Laço a agulha no ponto seguinte, um ponto, no próximo, 2, no próximo, 3, e no outro, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Trabalhe assim até o final. Chegamos ao final, na parte superior do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, 3 correntes, laço na base, um ponto alto, laço no ponto seguinte, um ponto, no próximo, no próximo, no próximo, desta maneira 6 vezes, ó, 2, 4, 5, e no sexto ponto, no mesmo lugar, outro ponto, repetindo, 2, 3, 4, 5, e no sexto, no mesmo lugar, outro ponto. Continue assim até o final. Chegando ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, vamos cortar o fio, deixando um pedaço para a união. Olho pronto, ficou assim, faça o outro exatamente igual. Temos aqui os 2 olhos prontos, vamos dispor desta maneira, ó, final da carreira, com o final da carreira do outro olho, e aqui nós vamos, com a agulha de tapeceiro, costurar até aqui, ó, mantendo esta parte uma na outra. Nós vamos unir um total de 10 pontos de um lado para o outro. Parte superior de um lado do ponto e do outro. Puxo. No próximo, de um lado para o outro, estou pegando só um fio de um lado e do outro. No próximo, fazendo isto nos 10 pontos que temos aqui. Unimos 10 pontos e aqui neste último vamos arrematar. E no avesso, a gente passa o fio e corta a rente.
Nós vamos trabalhar uma carreira em volta dos olhos, usando o fio marrom, o mesmo que fizemos o acabamento no corpo e nas asas. Para iniciar, ó, nós temos aqui o primeiro ponto após a união, ó, primeiro, segundo, terceiro. Introduz a agulha no quarto ponto. E aqui nós vamos puxar o fio desta maneira, fazer 1, 2, 3 correntes, laço a agulha. Do outro lado, você vai pegar 1, 2, 3, no quarto ponto, introduzo a agulha, faço aqui um ponto alto, laço, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto e continuo. Aqui nós vamos trabalhar para cada ponto alto da base, um ponto alto apenas. Desta maneira. Fazendo toda a volta. Caso o seu ponto seja muito justo, você vai fazer um aumento a cada 8 pontos. Ou seja, 7 pontos, no oitavo você faz um aumento. Desta maneira, fez 8 pontos, no mesmo lugar do oitavo, faça o aumento. Somente isto. Caso contrário, trabalhe normal, ponto sobre ponto a volta inteira. Trabalhamos, ó, chegamos aqui na outra voltinha, 1, 2, 3, no quarto ponto, feito normal, laço a agulha e vou para o outro lado. 1, 2, 3, no quarto ponto, trabalho o ponto alto normal e continuo até chegarmos ao final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço. Vamos pular este primeiro ponto e no próximo, um ponto alto. Laço, no ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, no próximo, no próximo, repetindo. Observem, 2, 4, 6. Laço, no sétimo ponto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Vamos continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no mesmo lugar, outro ponto. Chegamos a outra voltinha, temos aqui o último ponto no que nós vamos pular e o primeiro do outro lado. Então, você vai laçar na agulha, pular esses 2 pontos e seguir normal a carreira até o final agora. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, uma corrente, no ponto seguinte, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e agora nós vamos repetir para cada ponto da base, um ponto baixo, sem apertar. Não precisa fazer aumentos. Basta fazer ponto sobre ponto mesmo. Desta maneira, fazendo a volta inteira na nossa peça. Chegamos ao final, introduzo a agulha aqui no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo, vamos cortar o fio e arrematar. Observem como ficou os olhos. Agora nós vamos trabalhar na parte superior, as 2 orelhinhas, uma de cada lado.
Para iniciar a primeira, ó, pontinho central, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobre o 11º ponto, introduzo a agulha e que nós vamos puxar o fio. Mesmo que fizemos o contorno, puxamos o fio. A mesma coisa você vai fazer para o outro lado. Conte 10 pontos e inicie a orelhinha. Prendemos o fio, já ficamos com uma corrente, 2, 3. Laço no ponto seguinte, um ponto alto. Temos 2 pontos. E vamos fazer aqui um total de 10 pontos desta maneira. 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Para voltar, observe, temos aqui o primeiro ponto e o segundo. Introduzo a agulha dentro do segundo, um ponto baixo, que já fizemos uma redução. 1, 2 correntes. Laço no ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vamos repetir até chegarmos aos 2 últimos pontos. Temos aqui os 2 últimos pontos. Introduzo a agulha no primeiro, um ponto sem fechar, laço, e no último, outro ponto sem fechar, laço, passo por dentro de tudo. E vamos virar a peça. Para iniciar a carreira novamente, ó, observe, temos aqui o primeiro ponto e o segundo. Introduzo a agulha dentro do segundo, um ponto baixo. Fizemos aqui uma redução. 1, 2 correntes e vamos repetir. Ponto sobre ponto até os 2 últimos. Observem, temos aqui o penúltimo ponto e o último ponto aqui é o ponto da redução. Então, um ponto sem fechar, laço sobre o ponto reduzido, outro ponto sem fechar, passo por dentro e para voltar da mesma maneira, o primeiro ponto e no segundo introduzo a agulha, 1, 2, 3, um ponto sobre o último, outro ponto, laço, passo por dentro de tudo, passo por dentro novamente, corte o fio e arremate. Observem como ficou, faça a mesma coisa para o outro lado. Trabalhamos aqui os olhos da nossa coruja, agora vamos fazer o bico. Nós vamos iniciar o bico usando o fio preto. Vamos começar fazendo para a base 10 correntes. Feito 10 correntes, uma corrente para virar e na segunda corrente um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo e continue. Ponto sobre ponto até o final. Chegamos ao final dos pontos da base, viro, faço uma corrente. No primeiro ponto, introduzo a agulha, no próximo, introduzo a agulha, passo por dentro de tudo, feito uma redução. E vamos seguir ponto sobre ponto até chegarmos aos 2 pontos do final. Os 2 últimos pontos, no primeiro puxo e no último puxo novamente. Laço, passo por dentro de tudo, viro uma corrente, no primeiro ponto, um ponto, no próximo, um ponto e continuo. Aqui nós vamos repetir ponto sobre ponto, sem reduções.
viro a peça, uma corrente no primeiro, puxo, no segundo puxo, laço, passo por dentro e aqui vamos repetir ponto sobre ponto. Os dois últimos pontos, puxo a laçada, no próximo puxo, laço, passo por dentro. Uma corrente e vamos voltar sem reduções. Chegamos ao final, viro uma corrente no primeiro ponto, puxo, no segundo puxo, passo por dentro, ponto sobre ponto na sequência, e os dois últimos puxo no primeiro, puxo no segundo, passo por dentro, viro uma corrente e ponto sobre ponto, sem reduções. Viro uma corrente, puxo no primeiro, puxo no segundo, passo por dentro. Os dois últimos, repetindo, 1, 2, passo por dentro, uma corrente, um ponto e no próximo um ponto. Viro uma corrente, puxo o primeiro, puxo o último, passo por dentro de tudo. Agora nós vamos contornar o bico fazendo uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no ponto seguinte, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e continue fazendo para cada ponto aqui um ponto baixo. Até chegarmos ao cantinho. Observe, ponto do canto no mesmo lugar, mais um ponto no mesmo lugar, mais um ponto, para ficar bem certinho a voltinha. E agora, ponto sobre ponto, na parte superior. Eu coloco a agulha entre cada ponto e faço um novo ponto baixo. Assim não marca o trabalho. Observem como fica o acabamento bonitinho. Se você pegar na corrente, nesta alcinha que sobrou, vai marcar o trabalho. Assim, isso não acontece. Um ponto no cantinho, 2, 3. Todos no mesmo ponto de base. E viro. Continuo agora para cada ponto da lateral, um ponto baixo, até chegarmos na base. Chegamos aqui ao pontinho da base, faça um ponto, no mesmo lugar, 2 pontos. Introduzo a agulha no primeiro ponto que deixamos no início e fecho com ponto baixíssimo. Corte o fio deixando já para a aplicação. Observem como ficará o bico na base da parte inferior dos olhos. Nós vamos centralizar os olhos e o bico da coruja desta maneira e vamos aplicar com costura de mão. Observem como nós vamos montar o nosso tapete. Nós vamos iniciar a costura na parte inferior, ó, próximo ao bico. E aqui nós vamos prender o fio, agulha de tapeceiro, prendemos o fio e aqui nós vamos costurar ponto a ponto, ó, em pontinhos de alinhavo mesmo.
toda a volta da peça. Você vai pegar embaixo e no ponto do olho, desse jeito. E aqui você puxa, ó, o pontinho de alinhavo, ele some. Pego embaixo, passo pelo ponto do olho, ó, e puxo. Fazendo a volta inteira na peça, no olho, e depois fazer a mesma coisa para o bico. O bico você pode prender, ó, na parte de cima dos olhos. Ó. Você pode juntar os pontinhos aqui para ficar bem grudadinho. Faça todo o contorno. Você poderá aplicar as asas da coruja desta maneira, com a parte mais fina, a ponta da asa, encaixando naquela voltinha que a gente faz na base do pescoço da coruja, como está sendo mostrado. Também podemos aplicar a asa desta maneira. Aquela parte onde fazemos os aumentos no início da asa, sendo aplicado na lateral, abaixo da voltinha do pescoço da coruja, com a ponta mais fina para baixo. Também podemos aplicar a asa desta maneira, uma asa fechada para o corpinho da coruja e a outra aberta. Também podemos aplicar as asas sobre o corpo da coruja desta maneira, ficando com as duas asas na mesma posição. Assim você terá o mesmo tapete com vários formatos. Eu optei por costurar a asa sobre o corpo da coruja. Então eu vou iniciar aqui no cantinho, nós vamos descer com a costura. Eu estou usando apenas o fio liso, que eu trabalhei junto com o peludinho, para a aplicação. Que a gente prende mesmo com um pequeno nó, só para manter o fio no lugar. E vamos costurando assim, ó. Pega um ponto de um lado e do outro, e um do outro. E puxo, como se eu estivesse alinhavando, ó, de um lado e do outro. Esta parte ainda está sobre o acabamento da lateral da nossa peça. Então, nós vamos descendo ponto a ponto, para depois circulando a asa. A gente vai encaixando aqui para ficar bem certinha. De um lado e do outro. Até chegar aqui, ó, no cantinho da asa, onde a gente vai seguir com uma laçada na ponta. Bom, e agora eu vou seguir. E já vamos saindo, ó. Agora vamos pegar o fio da base, e a lateral. Tomando cuidado para não passar para o outro lado, para não aparecer. Pega o fio da base e a lateral. Vamos circular toda a asa, ó. Costuramos aqui, agora nós vamos seguir passando a costura, pegando a base, o corpo da
coruja com a asa lateralzinha, os pontos, fazer a volta inteira na peça, até você chegar aqui ao cantinho e arrematar. Feito isto, faça a mesma coisa para o outro lado. Se você for costurar a sua asa externamente ao corpo da coruja, ó, você vai iniciar no cantinho aqui para fazer aquela costura somente na parte dos aumentos, ó. Inicio aqui, pego aqui o pontinho correspondente e costuro, ó, fazendo a costura até chegar aqui ao cantinho da asa, onde começa a seguir reto. Costurou esta parte, está pronta. Para fazer a costura dentro da voltinha, você vai fazer o mesmo procedimento, ó, encaixa a asa, inicia a costura aqui na parte onde inicia reto a cabecinha da coruja, pego aqui, já pego o pontinho aqui, ó, e vamos seguindo até você chegar aqui, ó, na parte da asa onde inicia a lateral retinha. Então, toda esta parte aqui vai ficar aplicado. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei, curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.